Saudações a todos, mais uma vez, neste vídeo que vamos dar sequência à última apresentação em que falamos sobre uma bússola política que o Senhor nos deu nos nossos tempos, em que mencionei a Constituição norte-americana como essa bússola. Estarei hoje a falar dos alicerces desta Constituição, mas só para começar com uma breve observação. Quando falo da Constituição como uma bússola política em que foi nos dada pelo Senhor, estou-me a referir à Constituição na tradição dos pais fundadores ou Founding Fathers, como saiu da pena dos Founding Fathers. Claro, não estou falando, obviamente, da Constituição emendada, nem estou falando da situação atual como as coisas estão, em que muitos princípios e mesmo artigos da Constituição foram revisadas para adaptar aos nossos tempos. Então essa observação é importante. Estou falando da Constituição como idealizada pelos Founding Fathers, ou pais fundadores. Então, tendo isso em mente, vamos ver os alicerces da Constituição dos Estados Unidos. Segundo nossa crença, é importante referir sobre isso, há um livro chamado Doutrina e Convênios. Para além de nós acreditamos, para além da Bíblia, em revelações modernas que foram dadas ao profeta Joseph Smith. Entre essas revelações modernas, há uma escritura chamada Doutrina e Convênios. Muito do que eu vou falar hoje sobre esse alicerce da Constituição norte-americana é fruto dessas revelações compiladas no livro chamado Doutrina e Convênios. Uma das revelações em Doutrina e Convênios, seção 101, versículo 77, o Senhor diz: de acordo com as leis e a Constituição do povo, que permiti que fossem estabelecidas e que devem ser mantidas para os direitos e a proteção de toda a carne, segundo princípios justos e santos. Então aqui o Senhor está revelando nos nossos tempos que a lei e a Constituição ele permitiu que fossem estabelecidos. Numa outra revelação, na mesma seção, versículo 80, ele confirma isso. E com esse propósito estabeleci a Constituição deste país. E nos diz, pelas mãos de homens prudentes que levantei para esse propósito, e redimi a terra pelo derramamento de sangue. Então o Senhor está confirmando aqui que ele estabeleceu a Constituição deste país, a Constituição dos Estados Unidos. Esta poderia ser o veredito de tudo, ok? O próprio Senhor está confirmando que ele estabeleceu a Constituição dos Estados Unidos, que através de homens prudentes. Joseph Smith também pronunciou sobre esta Constituição. Há muitas citações de Joseph Smith sobre esta Constituição, porque foi o Senhor que revelou a ele sobre a Constituição dos Estados Unidos. Então, a Constituição dos Estados Unidos deve ser visto como um prelúdio para a restauração do Evangelho de Jesus Cristo nos Estados Unidos da América. Então, a Constituição tem um historial e o Senhor está aqui confirmando que ele estabeleceu esta Constituição. Joseph Smith também disse o seguinte: a Constituição dos Estados Unidos é um estandarte glorioso, está fundamentada na sabedoria de Deus, é uma bandeira celestial. Encontramos isso nos ensinamentos do profeta Joseph Smith. Então ele disse que é um estandarte glorioso e é uma bandeira celestial. Então, o alicerce que a Constituição está fundamentada, o alicerce dessa Constituição é a própria voz do Senhor. Não se baseia somente na ciência política, nas universidades. É uma Constituição divinamente inspirada. Precisamos começar com esse alicerce.
E o Senhor disse que foi estabelecida através de homens que ele levantou para esse propósito, homens prudentes. Então, um desses homens prudentes que está na elaboração desta Constituição, que esta Constituição, o seu historial é o seguinte, né? Não vou falar aqui muito, mas houve uma convenção em que, através de 4 meses, os dito Founding Fathers, ou pais fundadores, reuniram depois da independência de 1776, porque já havia uma Constituição nos Estados Unidos, mas essa Constituição tinha várias fragilidades. Eram 13 colônias, mas esta Constituição não garantia um governo com poder suficiente para manter a união das 13 colônias. Então, devido à fragilidade desta Constituição anterior, eles decidiram reunir-se a partir de maio de 1787 até setembro de 1787 para uma convenção constitucional. Então, delegados dessas 13 colônias, dessas 13 colônias, estados, né, reuniram-se para encontrar solução para a união, para que houvesse um governo com mais poderes, para que houvesse esse Estados Unidos, para que tivesse poder suficiente para dirigir os assuntos do país. Então, nessa convenção, que houve debates, né, chegaram a um consenso e houve assinatura para o que temos hoje, que é a Constituição dos Estados Unidos, como conhecemos. Então, uma das figuras importantes dessa convenção foi Benjamin Franklin. Então, no momento crítico em que houve dissenso, quase estavam para desistir na persecução desse objetivo, que era delinear os princípios da nova Constituição, levantou-se um homem que era o mais velho nesta convenção, de 81 anos, Benjamin Franklin. Ele disse o seguinte, que é muito importante. Ele disse: Senhor, vivi muito tempo e quanto mais vivo, mais provas convincentes vejo desta verdade, que Deus governa os assuntos dos homens. E se um pardal não pode cair por terra sem que ele se aperceba, é provável que um império possa surgir sem a sua ajuda. Foi-nos assegurado, Senhor, nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, que o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Acredito firmemente nisso e acredito também que sem sua ajuda não teremos mais sucesso nesta construção política do que os construtores da Torre de Babel. Seremos divididos pelos nossos pequenos interesses parciais e locais. Os nossos projetos serão fracassados e nós próprios nos tornaremos motivos de vergonha e de chacota para gerações futuras. E, pior ainda, a humanidade perderá, a partir deste infeliz exemplo, desesperar de estabelecer um governo pela sabedoria humana e deixá-lo ao acaso, a guerra ou a conquista. Por isso, peço permissão para propor que, doravante, orações implorando assistência do céu e sua bênção sobre nossas deliberações sejam realizadas nesta Assembleia todas as manhãs, antes de prosseguirmos com os negócios. Então, Benjamin Franklin disse algo importante, que confirma em parte sobre o que nós dissemos, que esta Constituição foi realmente estabelecida pela mão do Senhor, pelos homens prudentes que ele levantou. Então, Benjamin Franklin propôs na convenção, porque estavam a ter muitos atritos e quase estavam a desistir desse grande projeto, colocando, como ele disse, em causa as gerações futuras. Então foi nesse sentido que ele propôs que começassem com uma oração, que colocassem Deus no centro de suas deliberações. Isso é importante para entendermos o fundamento, o alicerce dessa Constituição. Tendo visto
esse alicerce de uma Constituição inspirada divinamente, iremos ver agora um princípio importante dos Founding Fathers, agora o lado político desta Constituição. Na ciência política há o que nós chamamos de espectro político. O espectro político é usado normalmente para caracterizar, mensurar os partidos políticos e em que coloca dois extremos, né? É usado normalmente na ciência política para medir ou mensurar os partidos políticos. Então, na época dos Founding Fathers, havia já esse instrumento para classificar, caracterizar os partidos políticos, que coloca na extrema esquerda o chamado comunismo e na extrema direita o fascismo. Então, essa é o espectro político normalmente usado. Mas o que nos surpreende é que, como divinamente inspirado, os Founding Fathers não usaram esse espectro político para analisar, para chegar aos que são os princípios na Constituição norte-americana. Eles usaram um espectro político diferente. Pelo contrário, eles não usaram o método que se usa para qualificar ou caracterizar os partidos políticos. Em vez de usar o comunismo na extrema esquerda e o fascismo na extrema direita, eles usaram um novo espectro político que para eles, o poder não deve ser quantificado em termos de partidos políticos, mas em termos de quantidade de poder. Então, eles classificaram o poder em dois extremos. Tirania, que é total poder, governo com total poder para controlar a vida das pessoas, para regular, para um governo 100%, um governo totalitário. Então, esse é o poder na sua forma mais brutal, 100%. E do outro lado, do outro extremo, a tirania, que é a ausência de um governo central, zero poder. Então não há um governo central. Então de 0 a 100%. Então, tendo medido o poder nesse sentido, eles puderam, porque o comunismo, o fascismo, como é usado nesse aspecto político, é a mesma faceta do totalitarismo, né? Então, Founding Fathers usaram esse espectro político para quantificar o poder, não em termos de partidos políticos, não em termos de sistema partidário, mas em termos de quantidade de poder. Tirania de um lado e anarquia no outro. Tirania, 100% de poder, anarquia, na ausência de um poder central. Então, tendo em vista esse espectro político, eles procuraram não um governo que tivesse total poder sobre a população, sobre os indivíduos, mas um governo com mínimo poder para garantir vida, liberdade e persecução da felicidade. E esse é onde se situa a Constituição dos Estados Unidos, ok? Então, entre esses dois extremos, da tirania e da anarquia, eles procuraram um centro de equilíbrio, ok? Um centro de equilíbrio, é ali que se situa a Constituição dos Estados Unidos. Mínimo de governo para garantir a estabilidade, a segurança, a vida, a propriedade e a liberdade, como eles diziam. Então, esse é o espectro político utilizado pelos Founding Fathers. Também eles entenderam o poder da seguinte maneira: dividiram o poder em dois. Para além desse espectro político que já falamos,
o poder vertical e o poder horizontal. Na separação do poder vertical, em que temos na base, porque o poder é dividido verticalmente na forma de pirâmide, de uma pirâmide. Então, em que a base, onde tem o maior poder, está o indivíduo, depois a família, a comunidade, estados ou municípios, nesse caso nos Estados Unidos, porque são Estados Unidos, vem o Estado, e no topo da pirâmide vem o governo federal. Mas é importante frisar aqui que essa pirâmide, a base, onde tem maior poder, até o extremo o poder vai diminuindo. Então a base, que é onde o poder se situa, que é maior poder nos indivíduos, e até o verso do pirâmide o poder vai diminuindo. Então essa separação vertical do poder que eles encontraram através dessas deliberações na convenção, através de estudos, porque eles também estudaram muitas fontes para chegar a essa caracterização do poder, ok? Então, é a primeira vez na era moderna em que se estrutura um governo com soberania no povo. A soberania pertence ao povo na era moderna. Não se tem outro governo dessa natureza, em que o poder se situa no povo. Por quê? Porque precisamos entender o contexto aqui, que durante o que levou eles a lutar pela sua independência são os abusos que foram submetidos pela coroa britânica, e que era uma era de monarquias absolutas, em que o poder vinha de cima para baixo. O poder centrava-se no rei, né? Tínhamos o caso de Grã-Bretanha, tínhamos o caso de França, Portugal, que eram monarquias na altura. Então, eles administravam colônias e todo o poder concentrava-se nas mãos de um rei absoluto, né? De uma absoluta. Então, que o pirâmide é invertido nesse caso. O poder vem de cima para baixo, do governo para o povo. Então, é o total poder. Então, precisamos entender aqui que os Founding Fathers lançaram um alicerce, através da inspiração divina, de um novo sistema de governo, em que a pirâmide é de baixo para cima, do povo para o governo, não do governo para o povo. Então é aí que está a Constituição dos Estados Unidos, essa separação vertical do poder. Então, em que o indivíduo tem uma voz, tem um voto. Cada indivíduo é uma pessoa com certos poderes e deveres inalienáveis, que não vêm do governo, mas que ele já nasce livre. É isso que diz a Declaração da Independência. O indivíduo, o povo, o indivíduo já nasce com esses direitos. Não é o Estado que consagra esses direitos. É aí que está a diferença dessa Constituição, que não é, nesse caso, uma Constituição para garantir direitos e deveres, porque eu já nasço livre, mas que é uma Constituição para regular o governo, não o indivíduo, que já nasce livre. Então, nesse sentido, esta Constituição ela é uma nova concepção política que não existia na época, não existia no século XVIII, nada semelhante. Hoje tomamos isso já como garantidos, mas é a primeira Constituição que coloca o indivíduo
como soberano, ok? Então, nesse sentido, o indivíduo, depois a família como célula base da sociedade, porque sem uma família forte, uma família com pai, mãe, filhos, a sociedade, nenhuma civilização, nenhuma sociedade, nenhum país consegue ser forte, né? Então, depois da família vem a comunidade, que é conjunto de famílias, e depois vem o Estado, que também tem os seus direitos. O James Madison, referenciado como o pai da Constituição norte-americana, ele disse o seguinte em relação a relação entre os estados, que são independentes, soberanos, e o governo federal. Ele disse o seguinte: os poderes delegados pela Constituição proposta ao governo federal são poucos e definidos. Os poderes permanecerão com os governos estaduais. São numerosos e indefinidos. Então, esta Constituição não é uma Constituição a priori para governar os indivíduos e os estados que são soberanos, que fazem parte, os estados federados que fazem parte do governo, mas uma Constituição mais voltada para o governo federal, que está no topo da pirâmide, que tem menos poder, o poder vai se diminuindo. Então o governo federal tem um poder limitado, enquanto que o indivíduo, a família, a comunidade, os estados têm poderes ilimitados. É uma Constituição voltada para regular os assuntos do governo federal. Então, nesse sentido, daí que vem no preâmbulo da Constituição, nós, o povo, we the people. Então, esse moto é muito forte. Então, precisamos entender essa separação vertical do poder. Também eles dividiram o poder na forma horizontal, que será o tema do próximo vídeo. Realmente, onde também vamos falar dessa função do governo federal. Realmente, este é uma Constituição com um novo ideal. É uma Constituição que realmente faz separação, distinção do poder, atribui a cada um sua função e garante a proteção da vida, da liberdade e da propriedade.